Graça e paz, aqui é o Vladimir, da igreja e o Ministério Tabernáculo do Senhor. Estamos aqui para deixar uma palavra e falarmos aqui também uns avisos sobre o lockdown. Nós estaremos esses dias, não estaremos no ministério esses dias, vamos estar recolhidos em casa, e aí nós vamos estar falando aqui, amém, pelo Facebook. Aproveitar e deixar uma palavra também ao teu coração, amém, da importância, da maravilha de podermos usar os dons de Deus ao nosso favor, mesmo que ainda os tempos sejam estranhos, desfavoráveis, mas o que importa é que existe um reino celestial ao qual nós cremos e temos fé para caminhar nele, Nós estamos em Mato Grosso agora e estão entrando aqui alguns irmãos. Saudade de alguns irmãos, alguns a gente não vê faz uns dias, outros a gente vê todos os dias. Que maravilha poder estar com vocês, amém, falando com vocês. Que o Senhor continue guardando a casa, amém, guardando a casa de cada um. Que a gente continue, agradando ao Senhor, que a nossa fé seja visível aos olhos do Pai, porque se tem uma coisa que alegra o Senhor é a nossa fé, e nós estamos, assim, bem felizes, porque o Senhor tem dado direção, amém? Então, assim, nós somos gratos a Deus, e vamos deixando aqui o aviso que não teremos culto nesses dias, e na hora que nós formos voltar, nós avisaremos, amém? Então vamos meditar numa palavra, aproveitar que está todo mundo aqui. Oi, queridos, aí Cleison, Raquel, Lani, todo mundo aí, Tiago, Ademar, Júlio César, Dona Sandra, Sara, todo mundo aí pra gente compartilhar. Oi, Cris, João, que maravilha, quanta maravilha, quantos irmãos queridos. E nós vamos orar, então, aproveitar esse momento. Esse momento é especial, porque para nós também é um culto. Ainda que a gente esteja longe fisicamente, mas a gente pode ser ligado através da palavra de Deus, através do Espírito. E como nós somos um só corpo, então nós nunca estamos separados. Então nós louvamos a Deus por tudo isso. Amém? Vamos orar para que o Senhor deixe uma palavra no nosso coração, que a gente possa guardar esse culto de domingo, no nosso coração, para que a gente possa iniciar tranquilos, mais uma semana, sempre focados, sempre com os olhos fitos no Senhor, para que, a gente não desvie a nossa atenção e continue mantendo as prioridades, que o Senhor tem dado nesse ano de 2021. O nosso tema é o ano da prioridade. Então tem coisas que nós iremos fazer que não foi feita no passado, e nós temos essa oportunidade de fazer esse ano. Amém? Então coloque a mão no seu coração aí onde você está, e vamos estar orando juntos, agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento. Nós agradecemos aqui, Pai, a nossa reunião, nosso culto. Nós te entregamos essa adoração, onde cada um, Pai, em suas casas, se ligaram no mesmo momento, na mesma hora, e unimos a nossa fé para te adorar, Pai. Porque não importa a circunstância, não importa o momento, importa que o nosso coração esteja cheio de vontade de adorá-lo. Porque quando fazemos isso, nós mostramos a confiança que temos no Senhor, Pai. E sabemos que tudo está no controle de Tuas mãos.
E se crermos, estaremos recebendo dessa fé sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre os nossos amigos, sobre as pessoas que estão próximas de nós. Então nós queremos aproveitar todo momento contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você diz amém aí na sua casa. Aleluia, diga glória a Deus, graças a Deus. Amém. Esse é o ano da prioridade. E uma das prioridades mais importantes para a nossa caminhada, saber aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar. Esse foi um mandamento, o primeiro mandamento, e a segunda prioridade é a gente aprender a amar o próximo, aprender a amar as pessoas. E se nós, nos achegarmos a isso, muita coisa muda, muita coisa começa a acontecer. E o que eu entendo, de dar prioridade ao Senhor, de dar prioridade a Deus, é que quando nós damos prioridade a Ele, nós confiamos naquilo que, está sob o controle dEle. Ainda que circunstâncias, ainda que batalhas, ainda que problemas, venham à existência, venham a acontecer, mas dentro de nós aquela confiança revela ao Pai no nosso comportamento e também na nossa declaração que estamos ali confiando no Senhor e crendo que aquilo que está acontecendo não é maior do que aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E isso traz muita alegria ao Senhor. E quando o Senhor se alegra, Ele libera força para os seus filhos. Eu estava vindo agora, no carro, a gente está em viagem, e me veio esse tema para nós falarmos aqui, conversarmos aqui hoje, nessa noite, que diz assim: Ele sabe o que você precisa. Medita nisso. Olha só que tremendo. O Senhor sabe do que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Isso não te deixa tranquilo? Isso não te deixa aliviado? Isso não te dá vontade de agradá-lo, de ficar próximo a Ele, de cantar louvores a Ele? Quando a gente chega nesse nível de entender que o Senhor sabe o que a gente precisa, a paz reina em nosso coração, a tranquilidade vem sobre nós. Por quê? Porque a gente sabe que existe um Deus que é muito poderoso e que tem muito a oferecer para os seus e também para os seus filhos. Quando eu começo a meditar sobre isso, em Deus saber aquilo que a gente precisa, a gente vai na palavra do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 8, e ali ele está relatando sobre, quando estivermos conversando com Deus, para que a gente não use de muitas repetições, para que a gente não tente convencer a Deus aquilo que a gente precisa, mas para que a gente possa falar com o Senhor, com o nosso coração aberto, com alegria, com gratidão e por reconhecimento, confiança de que Deus que está no céu, sentado em seu trono, Ele sabe o que cada um de nós precisa. Então a nossa oração não é uma oração de pessoas pedintes, mas a nossa oração, ela se passa e se torna a ser um diálogo diretamente com o Pai. E é isso que eu vinha fazendo agora na viagem, eu vinha pensando e meditando, porque ainda que você não fale, ainda que você não grite, que você só apenas pense, mas o Senhor também, Ele conhece o nosso pensamento. E eu vinha falando com Deus, eu vinha conversando com Deus sobre a necessidade de todos nós. E o Senhor sabe disso. Então, que não haja uma preocupação no nosso coração com relação às nossas necessidades, mas que haja uma preocupação de nós levantarmos uma adoração a Deus, de nós, nos colocarmos diante dEle com alegria e que a gente possa fazer coisas que tragam também alegria ao Senhor. Independente se algo aconteceu ao nosso favor ou não, mas que a gente se posicione,
parecia que eu estava bem posicionado assim na frente de Deus. E parece que eu quis contar algumas coisas para Ele, coisas que nós estamos passando, enfrentando, e de repente o Senhor, olhando para nós, Ele diz assim: eu sei o que todos vocês precisam. Eu sei o que todos vocês precisam. Nós não precisamos, sabe, repetir isso para Deus. Mas uma forma de alegrar o Senhor é começar a agradecer por isso. Porque a gratidão, sabe, ela gera as maravilhas, e o Senhor traz aquilo que a gente necessita e aquilo que a gente precisa à existência. Então, sabe, quando a gente é um pedinte, a gente não vai conseguir experimentar aquilo que Deus tem para nós. Imagina você se colocando diante de Deus agora e dizendo para Ele, sabe, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, quantas oportunidades Ele tem nos dado todos os dias, quantos livramentos o Senhor tem liberado sobre nós. E isso é extremamente poderoso. E sabe, naquele momento a gente nem conversa sobre aquilo que a gente está necessitando. Por quê? Porque existe um Deus que está no céu, sabe, no céu, sentado no seu trono, que sabe muito bem o que a gente precisa e o que a gente necessita. Então o que importa e o que fazer com isso? Já que Deus sabe o que a gente precisa, sabe, isso me traz alegria no meu coração. E eu começo a mudar a forma de pensar. Agora eu não entro mais para pedir, eu entro agora para agradecer. Não só com as minhas palavras, mas também com as minhas atitudes. Imagina Deus olhando para nós e a gente passando grandes lutas na terra, grandes avalanches, tempestades, e a gente adorando. E a gente dizendo assim: Pai, que eu seja o lugar que o Senhor possa, sabe, fazer com que as pessoas encontrem o Teu amor sobre a terra. Sabe, que o amor do Criador possa ser encontrado em minha vida. E que eu possa, sabe, Te adorar mais, muito mais do que aquilo que eu desejo, do que aquilo que eu preciso. E que seja eu um testemunho, sabe, vivo, para que eu traga vida também para outras pessoas, para que eu traga alegria para outras pessoas e para que o milagre seja gerado na gratidão, sabe, e não nas obrigações. Imagina como isso é lindo, você se colocar à disposição de Deus, sabe, e colocar assim como se você fosse um destino, como se você fosse uma casa, onde as pessoas que estão no mundo, que chegam perto de você, conseguem sentir o amor do Criador, conseguem ver a presença de Deus em você, porque é tudo que você mais quer. E aí então você não se preocupa mais em alcançar alguma coisa, mas você só se preocupa em ser um adorador. Sabe, tem uma passagem muito linda que fala de Paulo e Silas quando eles foram presos. E eu gosto, sabe, de comentar muito sobre essa passagem, porque isso revela não aquilo que Paulo e Silas queriam, mas isso revela a gratidão e a adoração e o amor que eles tinham pelo Pai. Sabe, eles foram presos injustamente, e eles não tiveram tempo de reclamar, eles não tiveram tempo de murmurar, eles não tiveram tempo de estar chateados. Mas ao se encontrar no cárcere, olha que tremendo, eles olham um para o outro e começam a cantar louvores a Deus. Eles começam a fazer uma adoração a Deus. Sabe, porque Deus sabe aquilo que você e eu precisa. Ele sabe que nós precisamos. Então o que Deus quer? Ele quer simplesmente uma adoração. Ele quer simplesmente que a gente mostre para Ele a confiança que temos nele. E aí, de repente, do nada de Deus, Ele vem, abre os cadeados, sabe, nos solta de prisões, nos libera de lugares difíceis, sabe, e ainda através da nossa vida consegue alcançar outras pessoas, assim como foi com Paulo e Silas, que naquele momento que eles se tornaram um espetáculo do mundo, das coisas espirituais, ali eles se colocaram à disposição de Deus, cumpriram o propósito, receberam um milagre e ainda salvaram vidas para Jesus. Que maravilha de palavra! Que tal você dar um glória a Deus dentro da sua casa agora? Que tal o amor de Deus ser tão maravilhoso e tão perseguido por você, ao ponto que as pessoas que moram com você comecem a sentir a presença de Deus e comecem a ser tocadas pelo próprio Deus?
Sabe que não vejo em você mais a falta de confiança, mas a confiança naquele que te chamou para essa boa obra. O Senhor é muito maravilhoso e tremendo. E eu quero te dar uma palavra, sabe, essa noite. Ele sabe o que você precisa. Amém? Então não se desespere com aquilo que você precisa. Mas aprenda a ser, sabe, um adorador. Aprenda a colocar em primeiro lugar a sua adoração a Deus, o seu amor a Deus. Faça isso. Sabe, não atraia concorrentes, sabe, para Deus, mas que Deus seja a sua prioridade nesse ano de 2021 e que você possa, sabe, encontrar o sobrenatural, que com todas as tuas forças buscando, ainda assim não conseguiríamos, mas com todas as nossas forças adorando, nós vamos viver coisas sobrenaturais que nunca imaginamos, nem pensamos, porque, sabe, os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. Se eu estiver planejando, se eu estiver querendo, se eu estiver buscando aquilo que eu preciso, eu vou encontrar alguma coisa assim. E talvez preencher alguns vazios, alguns lugares em minha vida. Mas a gente pode ir mais profundo. Porque se os planos de Deus, eles são maiores, e se Deus sabe o que eu preciso, você pode ter certeza que Deus escreveu coisas lindas para que você viva. Amém? Não como uma predestinação, mas até porque a gente pode escolher viver ou não. E é por isso que a pregação nos traz a vontade de viver. Porque a palavra disse: como crerão se não há quem pregue? Então algumas pessoas estão sendo enviadas com as suas vozes, com seus testemunhos, para que outras pessoas sejam encorajadas a receber o sobrenatural de Deus. E eu quero te convidar a ser uma dessas pessoas que entenda que Deus sabe que você precisa, e isso já está nas mãos de Deus. Deus não é como eu, que se fosse fazer algo para você, teria que correr, teria que ir para cá, teria que ir para lá. Mas quando Deus nos chama, Ele já tem tudo pronto. Deus é o Deus do antes, do durante e do depois. Esse Deus sobrenatural já tem tudo preparado. Ele olha para você agora porque Ele te conhece. E você diante de Deus, Ele sabe tudo que você precisa. Sabe, você diante de Deus, Ele sabe tudo que você precisa. Sabe qual é a pegada? Aquilo que alegra Ele é, ainda que você não tenha alcançado aquilo que você precisa, você não deixa de adorar, você não deixa de buscá-lo e você não deixa de ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Aleluia! Que Deus, sabe, possa derramar mais e mais da sua presença sobre nós, mais e mais da sua presença sobre nós. Sabe, no tempo certo, no modo certo, Deus traz aquilo que você precisa à existência, simplesmente por causa de uma adoração. Amém? O apóstolo Paulo e Silas precisavam ser soltos, mas Deus tem muito mais do que a nossa necessidade. Além de saltá-los, Ele salvou toda uma casa, porque Ele diz: aquele que crer no Senhor será salvo junto com a sua casa. Então continue avançando, continue adorando, que o Senhor não quer deixar ninguém para trás. O Senhor quer levar todos nessa dimensão de adoração, de mover tremendo e de mover maravilhoso. Imagina você adorando. É uma sensação que eu não posso, sabe, repartir com você. Mas você pode sentir daí um pouco aquilo que a gente está sentindo e carregando. Mas você imagina você com as mãos levantadas adorando a Deus, cheio de necessidades. O Pai olha para você e é como se Ele lesse o teu coração dizendo assim para Ele: Pai, ainda que eu não alcance aquilo tudo que eu estou buscando, mas aqui dentro do meu coração o espaço já está separado para Ti. Eu não consigo viver sem a Tua presença, eu não consigo estar longe de Ti. O Senhor é o Deus que salvou, o Senhor é o Deus que alcançou a minha casa, alcançou a minha sorte, derramou sobre mim muitas coisas, derramou da Tua unção, me preencheu com o Teu Espírito. Então como posso eu querer acrescentar algumas coisas, porque até sei que Tu sabes o que eu preciso. Amém, queridos? Ainda que, sabe, você não tenha alcançado aquilo que você precisa, não esqueça, Deus sabe o que você precisa. Então só seja uma voz de adoração, só levante uma voz de clamor e uma voz de gratidão. Imagina você indo ao encontro de Deus, Deus olhando para você e você chegando lá,
sentindo falta de muitas coisas que talvez tu não tenha conquistado, que você queria ter conquistado, ou de algumas percas que te deixaram muito tristes. Mas ainda com todas essas falhas, com todas essas dores, você está indo diante de Deus, sabe, dizendo para Ele: ainda que eu nada tenha alcançado, eu não consigo te tirar do primeiro lugar da minha vida. Eu não consigo te tirar do primeiro lugar do meu coração. E isso Deus, sabe, se alegra. E aquele que sabe o que você precisa vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Aleluia! Deus te guarde tremendamente e não tenha espaço para tristeza em seu coração, mas flua na adoração, porque Deus já está com tudo pronto, e no momento, e no modo, e no tempo certo, Deus vai fazer isso, sabe, trazer isso à existência sobre a minha e sobre a sua vida. Deus não está atrasado. Quem se atrasa somos nós. Ainda bem que Deus é misericordioso e está sempre lá para derramar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus te abençoe. Coloca a mão no teu coração e vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento separado, Deus. O Senhor nos deixou participar aqui, fazendo um culto de gratidão a Ti. Nós todos juntos sabemos agora que o Senhor sabe o que nós precisamos. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 8, está ali que o Senhor sabe da nossa necessidade. Então, Pai, eu não posso perder tempo me preocupando com aquilo que eu necessito, mas eu preciso pegar o meu tempo e investir com prioridade na Tua adoração, fazer o que Te agrada, adorar o Teu santo nome, me alegrar por estar contigo. E isso tem que ser a minha prioridade. E o Senhor que sabe daquilo que eu preciso, no tempo certo e no modo, após uma lida adoração, traz tudo à existência e me deixa usufruir daquilo que o Senhor tem para mim. Eu e todos os Teus filhos que aqui estão, adorando juntos nessa live, te agradecemos e te dizemos muito obrigado, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Graça e paz.